como iniciar um arquivo novo e como salvá-lo, fechá-lo. Então, né, como a maioria dos softwares é tudo por aqui em arquivo, nós podemos abrir um novo, ou quando a gente inicia o software vai aparecer essa janela, e aí nós temos basicamente duas opções aqui, a questão do template que a gente pode escolher e o perfil ambiente de trabalho. Então, esse perfil, ele se refere à configuração desse ambiente de trabalho, onde é que ficam as janelas, a distribuição aqui, porque cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar, tem as ferramentas que ela gosta mais em certas posições. A gente pode dizer quais barras de ferramentas vão ficar visíveis, quais não vão, enfim. Uma série de configurações de ambiente de trabalho que, por enquanto, sugere-se deixar como um perfil padrão, porque isso é algo que vocês vão desenvolvendo aos poucos, vocês vão desenvolver o jeito que vocês gostam de ter o ambiente de trabalho, algo personalizado, né? Ou no caso, quando trabalham em um escritório, de repente um escritório tem algum perfil mais padrão. Mas isso, em geral, é algo mais pessoal. Aí o template, sim, que é algo que pode ser mais padronizado, porque ele se refere a, por exemplo, fonte, o tamanho da fonte, o tipo, e os tipos de símbolos que a gente vai usar, as cotas, as canetas, as espessuras de linhas, etc. Então, tudo isso que é uma configuração propriamente da representação gráfica, também é algo que a gente pode desenvolver, e aí nós podemos salvar como um template, né, da mesma maneira que a gente pode salvar uma configuração de perfil de trabalho e fazer, então, deixar aqui configurado quando a gente abrir um arquivo novo, a gente pode salvar essas configurações em formato TPL, que é template, e aí simplesmente não preciso cada vez que eu abrir um arquivo novo reconfigurar, eu simplesmente vou inserir esse template, vou especificar esse template que eu criei e abrir o arquivo novo. E agora, depois que nós abrimos o arquivo, trabalhamos nele, nós vamos salvá-lo. Arquivo, salvar ou salvar como. Então, isso é bom a gente lembrar que o ArchiCAD ele vai fazer backups regulares do arquivo que vocês estão trabalhando. Então, se por algum motivo der um bug e o software fechar de repente, quando você for reabrir o software, ele vai perguntar se você quer retomar aquele arquivo que você estava trabalhando, que ficou salvo em formato de backup. Mas mesmo assim, acredito que é prudente regularmente salvar o seu arquivo, inclusive salvar e salvar várias etapas do processo de trabalho, não ficar um semestre inteiro trabalhando no mesmo arquivo e salvando por cima, mas sim ter uma sequência de arquivos, porque se por algum motivo esse arquivo ficar corrompido ou ser perdido, você pode retornar um pouquinho no processo e partir de um arquivo anterior. Então, é bastante útil e prudente fazer isso. E aí, quando nós formos salvar esse arquivo, nós temos algumas extensões que são próprias do ArchiCAD. A extensão padrão do ArchiCAD é a PLN, que ela vai salvar um arquivo assim mais leve do que a outra extensão que também é do ArchiCAD, que é a PLA. Então, por padrão, a gente usa a PLN porque ela é mais leve. A PLA ela é uma extensão mais pesada porque ela vem com todos os objetos de biblioteca que você inserir no seu arquivo, em vez dele salvar o link para aquele objeto que está na biblioteca, ele vai salvar o objeto inteiro ali dentro. E esses são objetos que têm um nível de detalhamento significativo, então eles vão pesar, né? O que vai pesar é o número de polígonos. Então, quanto mais complexo esse objeto, maior vai ficar o peso. E como a gente está lidando com objetos 3D, sim, se vocês estão acostumados com plataformas tradicionais CAD, vocês vão ver que o peso já vai aumentar bastante. O peso do arquivo. Então, essa questão do peso ela é significativa. Então, sempre tentando evitar ao máximo que o arquivo pese. Mas o formato PLA ele vai ser útil no momento que você precisar transferir esse arquivo para um outro computador que tem uma versão do ArchiCAD diferente, e aí o ArchiCAD ele não vai conseguir fazer essa conexão, o link até a biblioteca, e aí ele vai dizer que não está se localizando, etc. Então,
para evitar esse tipo de problema de incompatibilidade com de versões diferentes, ou até mesmo, por exemplo, eu posso estar lidando com o ArchiCAD 24, só o fato de de eu abrir ele num ArchiCAD de outra língua, pode dar uma incompatibilidade. Então, é só nesse caso. Demais casos, o ideal sempre mantendo o PLN para ter um arquivo mais leve, tá? E aí nós temos outros formatos que aí depois nós vamos explorar, né? Nós podemos exportar esse arquivo em diferentes formatos, inclusive aquele IXE que eu comentei no vídeo anterior. Mas, basicamente, para nós, nesse momento que importa realmente, o nosso foco vai ser o PLN.